E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo certo. Hoje aqui a gente vai falar do sistema procedural de Starfield, porque a galera na internet está muito confusa como é que o sistema vai funcionar, e eu tô vendo por aí muita gente falar coisa que não tem nada a ver com o sistema em si. E eu também não tô vendo em nenhum lugar alguém explicar isso da maneira correta e como a Bethesda vê e quais são as informações oficiais que a gente tem relacionado a isso. Então hoje meu papel aqui é eu explicar como é que vai funcionar todo o sistema procedural de Starfield. Então é isso daí, bora lá que eu separei duas imagens para vocês entenderem como é que vai funcionar todo esse sistema em Starfield. Eu espero sanar todas essas dúvidas, porque na boa eu não aguento mais ver a galera só passando dúvida e coisa errada sobre esse sistema. Vocês estão vendo um cara, um astronauta e tudo isso. Só que uma coisa que a gente tem que prestar atenção é naquela estrutura que está ali na frente dele. Aquela estrutura azulada. Aquela estrutura que está na frente do nosso jogador. Vocês estão vendo? Todo o ambiente. E isso é bom vocês mentalizarem e isso é bom vocês entenderem. Porque quando a gente vai para a próxima imagem, olha lá, o ambiente ele meio que se atém o mesmo, ele se mantém da mesma forma. Só que ao mesmo tempo, existe pouca diferença entre si. Olha a diferença que muda. Muda o domo. E ali você tem aqueles cristais. Mas o que isso significa relacionado a como a Bethesda imagina todo esse sistema? Na real, o sistema procedural de Starfield vai ser o seguinte: todos os planetas como um todo, eles tiveram tecnologia procedural na criação deles. Então, teve todo o procedural em todos os planetas, todos. Só que tem uma grande diferença. Os planetas eles vão ser idênticos para todos os jogadores, mas com pequenas diferenças, igual que vocês estão vendo aqui, ó, o domo e os cristais. Mas o que essas coisas significam a longo prazo em si na sua jogatina? Essas coisas que vão mudar de experiência de jogador para jogador vão estar relacionadas a quests e coisas na qual você vai pegar naqueles planetas. Então, isso é para dar um fator replay maior e para todo mundo que chegar naquele lugar específico, naquele planeta, não ter a mesma experiência. Mas o planeta como um todo, ele é idêntico. Voltando ao que eu falei anteriormente, que a Bethesda já tinha usado procedural em todos os planetas, porque é meio que inviável você criar um planeta inteiro à mão. Isso é impossível acontecer. Só que a Bethesda, no caso, ela usou tecnologia procedural mesclada com inteligência artificial para pensar na concepção dos planetas como um todo. Mas isso foi no desenvolvimento do jogo. E não quando a gente chegar lá, os planetas vão ser formados, saca? Os planetas eles vão ser iguais no momento que você pousar neles. Isso é muito importante. Então você pega lá o Gabriel vai pousar num planeta X. O meu amigo, quando chegar naquele planeta X, o planeta vai ser igual. Isso daqui não é No Man's Sky. O planeta vai ser igual, saca? Então, quando todo mundo pousar naquele planeta, vai ser igual. Mas a diferença que vai ser daquela estrutura ali no horizonte. Aquela cúpula ali, aquela estufa e aqueles cristais, saca? E vão ter, obviamente, mais e mais diferenças e mais variantes. A partir daí, que vão ter mais quests e mais coisas para vocês irem fazendo ao longo do tempo. Isso é para o fator replay. Então a Bethesda explica isso, saca? Eles explicaram. Mas a galera, eu acho que ficou um pouco confusa, justamente porque eles falam muito dessas tecnologias procedurais. Só que a gente tem que entender que procedural foi só no desenvolvimento do jogo em si. Mas no caso do Starfield, nada disso vai mudar. Os planetas, eles foram pensados procedurais no momento da concepção deles, no desenvolvimento do jogo. Não quando tiver a interação do jogador com eles. Que isso fique muito claro. Eles usaram inteligência artificial e eles usaram tecnologia procedural em todos os planetas. Isso não é demérito. Tecnologia procedural e coisas até movidas por IA ou coisas pensadas a larga escala, muitos jogos usam isso. É inviável você pensar um planeta inteiro feito à mão. Eu acho que, às vezes, a galera não tem meio que noção da escala das coisas que eles falam. Porque quando a gente pensa num jogo, num escopo como Starfield, com 1000 planetas, cara, mesmo que o jogo fosse, sei lá, 2 planetas, saca? É inviável você pensar um mapa de um planeta ser todo feito à mão. Isso não existe. Não existe nenhum cenário cabível para isso acontecer. Vocês pegam até, sei lá, o The Witcher 3. O cenário do The Witcher 3. Todo o cenário do The Witcher 3 não foi feito à mão. Assim como nenhum jogo é 100% feito à mão, dependendo da escala daquele cenário. A gente pega outro exemplo lá, o Elite Dangerous. O Elite Dangerous, o mapa é 100% a nossa galáxia em escala real. 100% a nossa galáxia. É óbvio que tem tecnologia por trás daquilo, saca? Só que aqui no caso do Starfield é uma coisa mais contida
e beirando mais as coisas na qual a gente vai poder explorar. Que isso fique claro, falando de uma vez por todas, tecnologia procedural foi no momento do desenvolvimento do jogo. A aparência dos planetas vai ser igual, com mudanças de estruturas ali e, obviamente, mudanças climáticas que vão acontecendo ao longo do tempo, porque dependendo de como tiver teu planeta orbitando naquele determinado momento, o tempo vai estar diferente, toda a parte climática vai estar diferente, o vento vai estar diferente, vai ter uma quest diferente, mas o planeta, essencialmente, ele é igual, a gravidade é igual, a atmosfera é igual. Essas coisas são imutáveis. O que vai ser diferença vão ser coisas que vão influenciar no seu fator replay. Isso daqui é um ponto muito interessante que faz muitos RPGs serem únicos. Então vamos olhar de novo aqui em imagem. A gente tem isso daqui e a gente tem a outra. Que isso fique claro. Eu tô fazendo esse vídeo aqui bem rapidinho, que eu também não quero perder muito tempo aqui para isso também não ser redundante, porque eu acho que isso é um ponto muito importante pra gente falar aqui. Porque, cara, nem tudo que é, entre aspas, complexo, precisa levar muito tempo. Obviamente vão ter mais vídeos que eu vou falar de outros pontos aqui do jogo, mas isso daqui eu acho que não precisa. E também o vídeo tá sendo curtinho porque, cara, essa mensagem tem que ser passada para maior quantidade possível aqui de pessoas, porque, cara, tem muita informação, tipo, errada, mas lendo um texto aqui traduzido da Bethesda para vocês entenderem como é que funciona, tirando do que eu já falei, olha o seguinte, é o mesmo planeta e o mesmo local. A forma do lago e das montanhas é a mesma, a árvore é a mesma, os animais são os mesmos. No entanto, as estruturas são diferentes e estranhas. No mesmo local, em 2 salvamentos diferentes para 2 jogadas únicas. Então, nesse caso dali, a gente está vendo a diferença dos ambientes em si, que dependendo de conforme a gente for jogando, a gente vai tendo experiências diferentes. Eu vou citar um exemplo de coisas que acontecem não necessariamente em ambiente procedural, mas acontece de coisas parecidas, que isso meio que abrange o jogo como um todo. Você pega lá e você tá numa organização pirata na sua primeira gameplay, e na sua segunda você quer se juntar a piratas, mas você também tem uma religião diferente, a religião da serpente, da grande serpente. Isso vai possibilitar para você novas interações, uma interação, por exemplo, com a House of Varon, que é uma casa que tem ligação direta com a The Great Serpent. Eles também têm ligações com crimes, pirataria, piratas, de forma geral. Então você vai ter interações únicas com essa casa, coisa que você não tinha na sua primeira gameplay. E ao mesmo tempo, dependendo das coisas que você for fazendo na segunda gameplay, vão meio que abrindo caminhos diferentes na forma que você vai jogando. O interessante de um RPG é justamente isso daqui. Você vai abrindo novos caminhos, novas possibilidades, que isso meio que vai expandindo a sua gameplay. Fazendo Starfield, ele não ser só um jogo único. Ele ser também sua experiência única, para não quebrar a sua imersão. Porque esse é o principal de um RPG. Você ter as possibilidades que são postas ali na mesa para você. Obviamente são propriedades pré-programadas, né? Igual que vocês estão vendo aqui. São coisas que, obviamente, existem limites, mas o limite não é para ficar aparente. Ou quando ele fica aparente, tem bastante coisa para fazer, então não quebra a sua imersão. É para ter aquele limite para cada sua experiência ser diferente. Isso é uma coisa que acontece, por exemplo, muito em Fallout, né? Porque Fallout ele tem muito mais... tem coisas mais abrangentes do que um The Elder Scrolls de forma geral, por exemplo, mais do que um Oblivion, mais do que um Skyrim, só que o Oblivion tem mais do que o Skyrim ali no caso. O Skyrim é muito limitado em algumas coisas, mas é mau jogaço. Mas você ter essa experiência que ela é imutável a cada jogatina sua, que vai cada vez mais dando, proporcionar a você novos caminhos, obviamente sem ser necessariamente os mods, né, porque aí a experiência ad eterno. Vocês estão entendendo os pontos que eu tô falando aqui. Porque o interessante do RPG é justamente isso. Isso também que faz os RPGs da Bethesda, de modo geral, serem bastante únicos. Então, para finalizar, a gente está vendo aqui uma experiência na qual você está no mesmo local, você vai vendo diferenças claras, mas o local, claramente, ele é o mesmo local, mesmo ambiente, mesmas cores, mesmo clima, mesma gravidade. O que muda vão ser as quests e elementos opcionais que você vai ter relacionado àquele mundo. O principal, igual que eu falei, vão ser as quests em si. Você vai chegar lá, você vai, sei lá, vai ter uma quest aqui relacionada aos cristais ali, por exemplo, alguma coisa relacionada a cientista, não sei. E aqui você vai ter uma coisa relacionada com a estufa, alguma coisa relacionada à herbologia, também não sei. Isso a gente vai saber no momento que a gente estiver jogando ali o Starfield, mas uma coisa bem interessante e bem clara
que eu tenho que falar aqui para vocês entenderem de uma vez por todas como é que vai funcionar toda essa dinâmica procedural de Starfield. Então é bom vocês entenderem exatamente o que é isso. Então isso daí, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto que ajuda muito aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para não perder notificações dos vídeos. E também, se vocês quiserem dar uma ajuda a mais, deixem nos comentários tudo que vocês acham sobre esse assunto. Vamos debater, que esse é o ponto mais importante aqui do canal. E também, de novo, vai ajudar mais, porque eu até me confundi aqui. Na descrição tem os linkzinhos da Very Hard Games, tem o WhatsApp para vocês entrarem em contato com eles. E também tem um link ali da loja, vocês podem comprar jogos em 3 vezes sem juros, podem comprar gift cards, podem comprar Game Pass mais barato do que com a própria Microsoft. Vocês também têm gift cards, serviços ali da própria Sony. Então, a loja de games, de modo geral, tem tudo aí na descrição. E o WhatsApp que eu falei lá, vocês podem entrar em contato com eles diretamente. Então é isso daí, tamo junto, valeu demais e vamos nessa!